Queridos, vamos para a palavra de Deus nessa manhã? Você fica feliz em ouvir a palavra de Deus? Eu fico assim, de coração cheio de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Joel. Aleluia. Profeta Joel. Com perseverança você encontra. Eu sempre sugiro que os irmãos usem Bíblia em papel, não é? Para a gente sempre se acostumar a procurar as passagens bíblicas. É legal demais usar no celular, no tablet, e é a palavra de Deus do mesmo jeito, tá bom? É a palavra de Deus do mesmo jeito, inteira. Mas eu sempre sugiro que os irmãos usem a Bíblia impressa para que tenha essa vivência. Amém? Joel. Você hoje recebeu esse panfleto, não é isso? O tema provisão transbordante. A gente passou pela provisão abundante. E agora nós entramos na provisão transbordante. Quem é que está colocando fé nessa palavra? Eu estou colocando fé, aleluia, na palavra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. E aqui o texto de Isaías 54:3 que diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E quando eu comecei a orar sobre esse tema, provisão transbordante, além desse texto de Isaías 54, Deus despertou fortemente o meu coração para o texto de Joel 2, que é um dos decretos que mais marcou a nossa história de jejum e oração pela nossa nação. Que é o decreto de Joel 2, do 24 ao 26. Mas nós vamos ler a partir do verso 12, tá bom? Não deixem de trazer a cada culto esse panfletinho, tá bom, queridos? Põe na sua Bíblia para você orar. Aqui está uma palavra pastoral para você. Aqui nós temos 25 motivos de oração, não é? E isso aqui pode ficar na sua Bíblia, e a sua Bíblia na sua cabeceira, para que você possa orar ao amanhecer, orar ao anoitecer. É ideal que a gente siga o que nós temos aqui nesse panfleto. E nós temos em dois formatos. Eu amei esse formatinho aqui, bem resumido, mas está bem legal, que é só uma página, não é? E esse aqui tem essa dobra, enfim. É o mesmo conteúdo, tá bom? Mesmo conteúdo. Então, você escolhe um dos dois e você leva para você, tá bom? Os irmãos que não têm podido vir no presencial, nós temos enviado pelos correios aos irmãos, além de enviar digitalmente pelos nossos grupos de WhatsApp. Não é isso? É a Gláucia que está aí? Bem-vinda, Gláucia. Gláucia, filha da irmã Elza. Deus te abençoe, viu, querida? Vamos ler Joel 2, irmãos? Lembrando, reservem a tarde do dia 7 de setembro deste ano. Eu tenho uma palavra para essa igreja. Tá bom? Tenho uma palavra para você. Deus me deu um direcionamento, o qual eu estava esperando há muito tempo. Então, quando Ele dá, eu creio muito que é tempo de plantar algo para depois colhermos. Amém, queridos? Então, eu quero toda essa igreja envolvida. Dia 7 de setembro, à tarde, nós estaremos aqui. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero então ministrar para vocês, irmãos, o caminho
da provisão transbordante. Você diz amém? O caminho da provisão transbordante. Nós vamos ler a partir do verso 12 do capítulo 2 de Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos a Yahvé vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para Yahvé, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros de Yahvé, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Yahvé, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então Yahvé se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque Yahvé faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos em Yahvé, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serúdia. As eiras se encherão de trigo. Vamos ler juntos vamos daqui, vamos lá? As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Vamos bem forte, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome de Yahvé vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 27, bem bonito, vamos lá? Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou Yahvé, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor, e eu me firmo sobre ela. Vamos ao verso 28 e 29, por favor, juntos. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. O caminho da provisão abundante. O caminho da provisão abundante. Nós estamos numa cultura do ganho fácil. Sim ou não? Nós estamos na cultura da enrolação, do jeitinho para obter vantagem. E o jeitinho funciona até quando a pilantragem não é revelada. Não é isso? Ele funciona, parece que funciona. Traz vantagem, traz ganho, ganho fácil, ganho muitas vezes ilícito e desonesto, mas traz. E alguns parece que morrem sem nunca serem confrontados nos seus erros. É pior. É pior. Melhor coisa é cair nas mãos do nosso Deus. Logo, não é? Eu costumo dizer que é muito melhor, desculpem a expressão que eu vou usar, quebrar logo a cara quando você peca, quando você erra. É muito melhor. E às vezes ainda tem cristão que fica naquele conflito do Asaf no Salmo 73. Ah, mas olha aí, o ímpio prospera. Olha aí, o ímpio é feliz. Olha aí, o ímpio tem isso. Olha aí, o ímpio tem saúde. Olha aí. E o Asaf lá para frente ele diz: até que entrei no santuário de Deus e entendi qual é o fim deles. É muito melhor enfrentar a tempestade, ser jogado no mar, um grande peixe engolir e levar você de volta ao propósito, do que Deus deixar você navegar e navegar e navegar para longe do propósito dele. Às vezes tem irmão que, quando começa numa provação, numa tribulação, bem daquelas assim que ele clama sangue, fogo e coluna de fumaça, no meu coração pastoral e paternal, eu sofro, mas eu também digo, glória a Deus. É necessário aprender. Em Hebreus 12, a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ele ama. Amém? E queridos, essa palavra da profecia de Joel no capítulo 2, Joel quer dizer, Yahvé é Deus. Joel é um dos primeiros profetas. Os melhores estudiosos acreditam que ele profetizou aí em torno do ano 830 antes de Cristo. Foi talvez contemporâneo aí dos profetas Oséias e Amós. Estava no reino de Judá, no reino do sul, em torno do reinado do rei Joás, que era menor de idade, e que a regência sobre o reino de Judá estava sobre Joiada, o sacerdote. E pela proximidade que Joel tem com a linguagem sacerdotal do templo, talvez ele era um dos sacerdotes, e que Deus usou também como profeta. E no capítulo 1, queridos, nós vamos ver, primeira coisa que eu quero destacar aqui hoje, para nós meditarmos sobre o caminho da provisão abundante, transbordante, melhor dizendo. Eu quero transbordar, amém? Eu quero transbordar nesse tempo. O que nós vemos a cada mês aqui, quando o nosso Ministério Social entrega as cestas básicas, é transbordar. Você entende assim? Eu entendo assim. Quando ontem eu vi as fotos dos jovens entregando roupas, né, assistenciando, e eu quero que isso se multiplique. Isso é transbordar. Deus quer nos fazer transbordar.
não só para nós, mas que nós possamos ser essa fonte da qual todos os necessitados possam beber. Você diz amém? Aqui no capítulo 1 de Joel, nós vemos, primeira coisa, Deus disciplinando o seu povo. Queridos, a Bíblia inteira é o conselho de Deus. Quando eu, na minha imaturidade, não entendia algumas coisas das alianças de Deus no Antigo Testamento, eu achava que nós deveríamos simplesmente, somente, conhecer o Novo Testamento. Sim, o Novo Testamento é de vital importância. Nele estão as palavras do nosso Senhor e Salvador e a verdadeira interpretação da lei de Deus. Basta nós lembrarmos de Mateus no capítulo 5, quando Jesus diz: ouvistes o que fora dito? Eu, porém, vos digo. Ele não estava substituindo a lei de Deus, mas dando a correta interpretação para a lei de Deus. Também para cumpri-la, e só ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. Quando nós olhamos nas antigas alianças, no Antigo Testamento, Deus disciplina o povo. E Deus não mudou. Deus é o nosso Pai. É um Pai que disciplina. E o povo sabia que quando eles se distanciavam de Deus, quando adotavam outros deuses, e você imagina, nessa época, quanta idolatria, quanta feitiçaria. Queridos, os cananeus, os amorreus, eles pegavam aquelas crianças, os primogênitos, aqueles filhinhos mais lindos, mais fofos, e matavam cruelmente, adorando ao deus Moloque. O aborto irresponsável da nossa época é uma nova modalidade de adoração a Moloque. E Deus disciplina este povo que começa a adotar padrões e cultos idólatras, feiticeiros, pagãos. Será que nós somos enganados o suficiente para achar que uma nação que tem em sua lei o aval para se praticar o assassinato de bebês em qualquer fase da gestação ou em qualquer circunstância, e aqui eu excetuo as circunstâncias legais que nós já conhecemos e que nós sabemos que pela medicina, pela lei, é possível e é necessário. Não estou fazendo uma defesa, eu estou trazendo um panorama. Você acha que uma nação que coloca isso na sua legislação pode ser uma nação abençoada por Yahvé, Criador e sustentador da vida? Alguns confundem a nossa luta por leis que obedeçam à lei de Deus, leis humanas, como que estivéssemos lutando para um Estado ser cristão. Bom seria que fosse de verdade, porque já foi só de nome e foi terrível. É porque nós cremos que a lei de Deus é para toda a criação. E quando toda a criação obedece à lei de Deus, ela é beneficiada e ela é abençoada. Bendito o homem que segue o caminho do Senhor e que, tendo a oportunidade de legislar sobre uma cidade,
sobre um estado e sobre uma nação, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Não duvide, sobre aquele lugar, sobre aquele povo, virá a bênção de Deus. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é Yahvé. O povo aqui está em disciplina. No capítulo 1 de Joel, nós vemos que houve uma invasão de gafanhotos. E é interessante que no 1, verso 4, a palavra traz 4, como se fossem 4 ciclos de invasão de gafanhotos. E diz que primeiro veio o cortador, e o que ele deixou foi comido pelo migrador. E o que o migrador deixou foi comido pelo devorador. E o que o devorador deixou foi comido pelo destruidor. São sucessivas nuvens de gafanhoto que vêm sobre essa nação que tem toda a base da sua economia na agricultura. É como se hoje fechassem todos os escritórios, fechassem todas as empresas, que o Fundo de Seguridade Nacional Social do INSS falisse completamente e não pagasse mais a nenhum aposentado. É como se os fundos de previdência privada fossem a zero e ninguém receberia mais nada. Trazendo aqui para os nossos dias atuais, para ver se a gente entende o que era que estava acontecendo aqui com o povo de Judá. Era isso. Era um colapso completo. No verso 9 nós vemos que o templo, o centro da adoração do povo a Deus, o templo é abandonado. E eu temi quando eu li essas palavras, porque lembrei do nosso tempo, em que os templos também foram abandonados. Nós sabemos pelo que e por quê, e fizemos por necessidade. Mas eu confesso aos irmãos que meu espírito tremeu quando eu li isso aqui. Verso 9: cortada está da casa de Yahvé a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros de Yahvé estão enlutados. Por quê? Não tinha cereal para oferecer a Deus. Não tinham oferta para oferecerem a Deus. No verso 10, nós vemos que toda a terra de Judá estava destruída. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as oliveiras murcharam. Irmãos, isso aqui é um caos completo e pleno. Mas olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus já havia ensinado ao povo que todas as vezes que eles se afastassem da lei de Deus, da obediência a Deus, este seria o tipo de caos que viria sobre eles. Mas a natureza humana realmente é rebelde, caída. E eu lhes digo, na maioria das vezes, nós só voltamos a Deus quando nós vemos os prejuízos do nosso erro, do nosso pecado. Vocês concordam comigo? A maioria das vezes. A maioria das vezes. Quando é que muitas vezes nós caímos de joelho ao chão
e choramos e clamamos. Quando é que isso acontece? Quando as situações apertam muitas vezes, sim ou não, irmãos? E não fuja de Deus nesse momento. Não tente ser mais espiritual do que a espiritualidade e dizer, não, eu não estava buscando a Deus quando estava bom, também não vou fazer agora não, que é hipocrisia. Não é hipocrisia, é necessidade. É como o salmista disse, o Senhor sabe que nós somos pó. Quem é que chega diante de Deus dando uma de bonzão? Deus nos conhece, irmãos. E no verso 13 e 14, a segunda coisa que quero destacar nessa meditação, é que Deus diz através do profeta, chorem pelos pecados do seu povo, da sua nação. Verso 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite, vestidos de pano de saco. E mais uma vez Joel ressalta, porque a casa de vosso Deus, da casa do vosso Deus, foi cortada a oferta de manjares e a libação. Verso 14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa de Yahvé, vosso Deus, e clamai a Yahvé. Quando nós entramos no capítulo 2, alguns estudiosos acreditam que a descrição do capítulo 2, do 1 ao 11, é do que aconteceu no capítulo 1. Essa destruição sucessiva dos gafanhotos, das pragas. Outros creem que era uma profecia do que viria, talvez, da invasão dos assírios. Mas independente do que é isso, o primeiro verso do capítulo 2 é: tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte. No meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Mas pastor, perturbem-se os moradores da terra? Sim. Sim. Muitas vezes, para Deus nos chamar a atenção, Ele permite circunstâncias perturbadoras. Para a gente sair do estado de inércia, do estado de nos moldar ao que está ao nosso redor. Amém? Em terceiro lugar, a partir do verso 12, quando nós lemos, Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. E eu quero destacar aqui o arrependimento como caminho para a vida. Queridos, vocês lembram que na antiga aliança do Sinai com o povo, Deus disse através de Moisés: vocês é que vão escolher a bênção ou a maldição. Quantos lembram disso? Olha aqui bem para mim, querida igreja, meus amados, meus amores, ovelhas do meu coração. Nós sabemos qual o caminho da bênção e nós sabemos qual o caminho da maldição. Sim ou não? Então a escolha é nossa. Pastor, o que é que isso tem a ver
com provisão transbordante. Tem a ver que muitas coisas na nossa vida estão amarradas porque nós trilhamos um caminho de pecado e de maldição. Pastor, mas eu vim aqui para ser animado pela palavra. Ô, pastor, no culto passado o senhor só cantou. Você prefere tomar a dipirona para a febre da Covid ou prefere se vacinar? A palavra de Deus é uma vacina poderosíssima. Que se você permitir entrar na sua vida, ela vai te trazer a verdadeira imunidade contra o poder da maldição, o poder do pecado. Deus diz ao povo: arrependam-se, porque vocês tinham escolhido o caminho do pecado e da maldição. Arrependam-se agora, para viverem. E Deus diz, dentro disso, a primeira coisa: convertei-vos a mim. E a palavra converter-se, irmãos, é uma transformação. Por exemplo, você vai viajar para o exterior e você diz: eu vou converter o real em dólar. Vamos ver quanto é que dá. Converter-se a Deus é virar as costas para o pecado e virar o rosto para Deus. E isso é prático. O povo judeu tem uma compreensão prática da palavra de Deus. Nós fomos muito influenciados pela filosofia grega de conjecturar fatos abstratos. O povo judeu não. Deus falava A e eles obedeciam A, entendiam A, é para fazer agora. E Deus diz aqui: convertei-vos. E eles entenderam muito bem o que era isso. Deviam voltar as costas para o pecado e voltar os olhos e o coração para Deus. E por isso Deus diz: convertei-vos a mim de todo vosso coração. Verso 12, eu ainda estou no verso 12. Porque, queridos, Deus vê o nosso íntimo. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o nosso coração. E Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele diz o quê? Com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e nas vossas vestes convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. E Ele chama os jovens ao quebrantamento, à humilhação. E ontem, enquanto estava orando, Deus pulsou no meu coração sobre um movimento de oração com os jovens. Nós precisamos pegar o bastão da geração que legou a nós um Brasil mais próspero, mais cristão que nós temos hoje. Temos muita religiosidade e muito trabalho a ser feito. Mas na minha infância, eu sofri muito bullying por ser evangélico. Hoje, dificilmente, uma criança sofre bullying
por ser evangélica. Dificilmente. Na minha época, eu nem vou dizer aqui o que era que diziam. E eu estudava num colégio católico. E tinha o dia que todo mundo tinha que ir para a igreja para se confessar ao padre. E eu era o único da turma que não ia. E parece que de propósito eu ficava num corredor de saída, sentado, e aqueles 30, 40 alunos que passavam, soltava piada, porque eu ficava ali. E hoje, pouco a gente tem isso, né? No dia a dia, na prática. Então, a geração dos nossos pais nos legou um Brasil muito mais justo em alguns aspectos. Volto a dizer, temos muito trabalho pela frente. Mas se essa geração que está diante de nós, jovens e adolescentes, se nós, vou botar nós aqui, né, porque ainda estou... Se nós não assumirmos esse bastão, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, nós estaremos com um Brasil talvez bem pior do que estava há 40, 50 anos atrás, em relação à prosperidade, em relação ao cristianismo. Deus chama os jovens, Deus chama o quebrantamento e o choro. Por quê? A Bíblia diz aqui, porque Ele é misericordioso. Por que a gente vem a Deus se arrepender? Porque Ele é misericordioso. E esse é o quarto aspecto que quero trazer. Deus é misericordioso. Agora, o que é que Tiago nos ensina? Ele resiste ao soberbo. Irmãos, é triste quem quer enfrentar Deus. Sim ou não? Eu já cuidei de gente que endureceu a cerviz, entrou num espírito de rebelião, como que para chamar a atenção de Deus, para desafiar Deus. E todos os fundamentos da minha vida tremem quando eu penso nisso. E uma das minhas orações diárias é: Deus, não me entregue a minha vontade. Porque a minha vontade humana, carnal, tende a quê? A se rebelar, a ser contrária à vontade de Deus. Nós nos achegamos a Deus porque Ele é misericordioso e Deus chama. Deus chama quem para o arrependimento? Anciãos, filhos e jovens, crianças, recém-nascidos, os líderes do povo, os sacerdotes, e diz que a oração, no verso 17, deveria ser o quê? Poupa o teu povo. Repita isso comigo, por favor. Poupa o teu povo. Mais uma vez. Poupa o teu povo. Nós precisamos orar assim por nós, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Senhor, poupa o teu povo. Nós nos convertemos a Ti, nós nos achegamos a Ti. E aqui eu quero declarar algo que é de extrema importância nessa meditação, para que eu comece a finalizar agora. O nosso maior problema não é o nosso inimigo. Não é a presença do nosso inimigo. O nosso maior problema é a ausência de Deus.
E digo mais, nós não somos derrotados pelos nossos inimigos. Nós somos derrotados pelo nosso pecado. Entenderam? Aqui eu estou tratando o mal na raiz e não arrancando os frutos maus. Em quinto e último lugar, agora você vai dar mais glória a Deus e aleluia. Eu quero falar na restauração das bênçãos de Deus. Nós falamos da disciplina, nós falamos em como Deus nos chama ao arrependimento. E eu quero lhes dizer, esse é o caminho para nós chegarmos às bênçãos de Deus. Não é porque nós compramos as bênçãos de Deus, mas eu lhes digo, Deus ama nos abençoar. Será que você acredita de verdade nisso? Eu estou acreditando mais agora, ultimamente. Eu tinha isso em mente, mas agora aflorou mais no meu espírito. Deus ama nos abençoar, e é doloroso para Ele nos disciplinar, mas é necessário, muitas vezes, nos disciplinar. Bom, mas a bênção aqui é abundante. Verso 19, vamos ler juntos. E respondendo lhe disse, vamos juntos no capítulo 2, verso 19. Eis que eu vos envio o cereal, e o vinho, e o azeite, e deles sereis, grite irmãos, em nome de Jesus, deles sereis fartos, e vos não entregarei a maldição entre as nações, a vergonha entre as nações. E qual era a expressão dessa bênção, queridos? Era que viria a chuva no tempo certo, a chuva seria restaurada, a terra ia frutificar, os celeiros ficariam cheios, eles teriam azeite, eles teriam vinho, eles teriam prosperidade material. Queridos, prosperidade material também é expressão da bênção de Deus. Nem sempre alguém que tem muitos bens e riquezas materiais é próspero por causa de Deus. Porque eu vejo muita gente com riqueza material e não desfruta. É uma guerra a vida da pessoa. É a guerra entre marido e mulher, é guerra entre pai e filho, é guerra entre irmãos e irmãs. É remédio controlado para tudo que você imaginar. Não tem uma vida próspera. Eu conheço gente escrava do ganho financeiro e do lucro. Eu conheço. Não se dá o direito de desfrutar um tempo com a família. Isso não é prosperidade, é riqueza material. Mas a prosperidade de Deus inclui também a prosperidade material. Leia todo o Antigo Testamento e você verá, quando a bênção de Deus se manifestava, o povo tinha em abundância. O povo tinha em abundância. No verso 20, Deus promete uma coisa. Vou tentar aqui ser mais rápido. Eu vou remover o inimigo para longe de vocês. Oh Deus! Queridos, eu penso que tem tempos que Deus nos coloca assim numa redoma de fogo da sua presença.
Tem coisa que eu tenho até temor de falar. Porque Deus é o nosso escudo. Aleluia. Mas o exército que vem do norte, verso 20, eu o removerei para longe de vós. Ô irmãos, veja, em todo o Antigo Testamento, toda vez que o povo se voltava para Deus, Deus entregava o exército inimigo nas mãos deles. E não era com igualdade bélica, não. Gideão venceu os amalequitas e os midianitas, que a Bíblia diz que era um exército inumerável. Ele venceu com 300 homens, com um chofar, um vaso e uma tocha. Em unidade. Gideão fez o sinal. Eles todos quebraram o vaso, tocaram a trombeta e levantaram a tocha. Eu não sei como é que foi isso, esse malabarismo. Mas foi assim. Os midianitas e amalequitas entraram em confusão, pensaram que estavam sendo atacados e mataram-se uns aos outros. 300 homens. Aquele exército começou com 32 mil. Aí Deus disse, Gideão, é gente demais. Diga aí que os medrosos recuem. Saiu 22 mil. Deus só precisa de um Gideão que se levante. E Ele promete. Você vai se voltar para mim? Vai se converter dos seus maus caminhos? Vai se arrepender do pecado? Pois eu vou remover o inimigo para longe de você. Aleluia! Glória a Deus! As bênçãos, capte isso no seu coração. Oh meu Deus, implanta isso no nosso coração. As bênçãos são restauradas por meio do arrependimento. Sabe o que é mais fácil? As pessoas querem fazer sacrifícios para Deus. Mas o sacrifício para Deus não substitui o arrependimento. A conversão de coração não substitui. Amém, irmãos? O povo se volta para Deus. E Deus se volta para o povo com graça. Outra coisa, as bênçãos são restauradas por meio da oração. Eu lembro uma vez que atendi uma pessoa, a pessoa não é dessa igreja, ela veio aqui à frente. E ela disse, pastor, eu preciso que o senhor faça uma oração por mim, uma oração forte. Eu pensei, né? O que será que é na cabeça dessa irmã uma oração forte? Eu falando alto? Será que é? Aí ela me contou uma tralha de coisas. E eu disse, irmã, a irmã tem que se arrepender. Não, pastor, mas eu preciso que o senhor faça uma oração forte. Eu disse, mas minha oração não vai ser forte se a senhora não se arrepender. Está cheio de princípio quebrado na sua vida, não adianta eu orar não. Ela disse, mas Deus falou comigo que eu tinha que vir aqui para o senhor fazer uma oração forte sobre mim. Como eu vi que ela não ia me entender, eu botei minhas mãos sobre ela e disse, Senhor, dá arrependimento ao coração da minha irmã. Faz com que ela se arrependa do pecado dela, porque este será o único caminho do Senhor reverter essa maldição. Ela saiu com a cara fechada, com raiva de mim.
Mas eu espero que Deus tenha respondido a minha oração forte. Então não tem mágica. Oração não é mágica. Deus não é mágico. Deus é um Deus de princípios. Você obedece e as coisas de Deus, por sua soberania e perfeita vontade, se estabelecem nas nossas vidas. Diga amém. Eu estou dando para os irmãos, e eu estou meditando junto com os irmãos, coisas que são centrais à nossa fé. E que muitos ouvem a palavra de Deus diluída e não chegam nesse ponto. Nós somos muito rápidos para reclamar de Deus, reclamar das coisas. E eu preciso lhes dizer, irmãos, nós precisamos ser mais rápidos para nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque se nós vivemos uma vida de arrependimento, de conserto e de conversão a Deus, aquilo que a pastora Marta falou aqui na hora da oferta, vai ser real para nós. As bênçãos vão nos alcançando. Em último lugar, eu quero dizer que Deus também trouxe, além de bênçãos materiais, além do inimigo ser destruído, Deus trouxe bênçãos temporais. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai precisar aqui na terra mesmo. Quando a gente for para a glória, lá é incomparavelmente maior, melhor. Nem se compara. Mas tem coisa que a gente precisa na terra. Na terra. Sim ou não? Saúde a gente precisa aonde? Na terra. Harmonia na família a gente precisa aonde? Na terra. Recurso para se alimentar a gente precisa aonde? Na terra. Moradia a gente precisa aonde? Na terra. Até porque Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu penso na minha casa no céu, aleluia, glória. Verso 23, Deus diz o quê? Eu vos darei a chuva em justa medida. Em justa medida, repita comigo, justa medida. O que era a justa medida? Nem chuva demais para acabar com tudo, nem chuva de menos para não ter colheita. Chuva na justa medida. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer, Senhor, manda chuva em justa medida para a minha vida? Alguém pode dizer assim um amém poderoso em Deus? Eu não tenho ambição, eu queria ser rico, eu queria ser milionário. Irmãos, quem anda por esse caminho corre um grande risco de ser desonesto, de querer ganho fácil. Eu sempre digo a Deus, Senhor, me supre. Eu preciso de um carro que na hora que eu entre nele, não fique com medo de que ele vai estar quebrado. Para eu chegar, para eu socorrer, para eu cumprir meus compromissos. Eu quero uma casa para receber os meus irmãos. De preferência minha, para eu não ter que me mudar quando termina o contrato de locação. Eu quero ter para mim, para minha esposa, para minha filha e para os meus irmãos. Deus já me abençoou com coisas que eu ofertei, que aquilo ali era muito mais do que meu salário, muito mais. Mas Deus me deu de uma forma tão, desculpem minha sinceridade, tão fácil. E eu me sentindo tão devedor ao Senhor, vi uma oportunidade de abençoar alguém. E aquela alegria daquilo ter saído das minhas mãos para outra pessoa. Irmãos, a gente precisa receber as coisas de Deus para viver assim. Você só quer receber.
Você tem que querer ser também um doador. Só quer receber. Só quer receber. Quem só recebe e não dá, fica igual o Mar Morto. O Mar Morto só recebe água. Só recebe água. E ali mesmo a água fica parada. Não há um peixinho sequer naquele mar. Do nível de sal. Não foi ninguém que matou ele. O Mar Morto. Ele não doa. Ele não renova as suas águas. Ele é morto. A chuva temporã era a chuva de outono. No hemisfério norte, entre outubro e dezembro. E o que era que fazia a chuva temporã? Ela rompia com a seca do verão. E o verão, no Oriente Médio, é verão. É quente. É seco. É difícil. Mas quando a chuva temporã caía, rompia aquela seca do verão. Era tempo de plantar. Diga comigo, era tempo de plantar. Quando o Espírito começa a fazer chuvas temporãs caírem, é tempo de plantar. E eu quero lhes dizer, nós estamos em tempo de chuva temporã. Perceba o que Deus fez nos últimos cultos. Nós estamos em tempo de chuva temporã. O Espírito está tomando controle. É tempo de plantar. Plantar o quê? Tempo para Deus, oração, jejum, oferta, consagração, santidade, arrependimento, compromisso. Só coisa de quem é crente raiz. Mas o que era a chuva serôdia? Era a chuva da primavera. No hemisfério norte, entre março e abril. E sabe o que é que a chuva serôdia fazia? Já que a chuva temporã tinha regado a terra para que eles plantassem, a chuva serôdia regava a terra para garantir que eles iriam colher. Porque a chuva serôdia chegava num tempo em que a semente não podia secar o trigo, o azeite, a uva. Quando a chuva serôdia chegava, garantia, vai ter fruto, vai ter colheita. E eu quero profetizar e proclamar na sua vida, na minha vida, nessa igreja. Vai ter fruto, vai ter colheita. Aleluia! Aleluia! Eu estou pregando sobre a minha vida e a sua vida pessoal, a minha vida e a sua vida familiar, e estou ministrando sobre a nossa igreja e a nossa nação. Se este povo de Deus se achegar a Ele em arrependimento e consertar os seus maus caminhos pelo Espírito e pela palavra, Ele nos enviará as chuvas que nós precisamos. No verso 22 nós vemos que vai reverdecer, vai ter frutificação. No verso 24 e 25, nós vemos que vai ter colheita em fartura. As eiras se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Aleluia! Aleluia! Ali no lagar se pisava a uva para fazer o vinho. E o profeta Joel está dizendo,
Vocês vão se arrepender, vão se converter, vão se voltar para o Senhor, vão reatar essa aliança, pois esse lagar vai transbordar. Vai encher a ponto de transbordar. De vinho e de azeite. Aleluia. Na minha casa vai ter celeiro transbordando e lagar transbordando. Na sua vai? Na sua vai? Aqui está o caminho para a provisão transbordante. Ah, pastor, mas você está ensinando a gente a fazer as coisas por interesse? Meu irmão, eu estou aprendendo e meditando junto com os irmãos a termos intimidade com Deus, a andarmos em santidade, em separação do mundo. O que decorre disso é bênção que vai transbordar. Agora eu preciso crer. E você também. No verso 26 nós vemos que vieram também bênçãos espirituais. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Porque as bênçãos espirituais também são restauradas. Deixa eu lhe dizer, eu tenho que terminar agora, mas deixa eu lhe dizer. Já que você veio para esse culto e que está me escutando em casa, essa é a palavra do Senhor. Sabe, muitas vezes essa tristeza, esse luto na alma, esse peso, essa vida pesada, eu e você estamos precisando nos arrepender da frieza espiritual. Porque crente é para ter vinho novo na vida. Agora, se a gente fica vendo rede social, vendo o que a mídia fala, vendo o que está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo, e você se enche de lixo, de lixo, de lixo, de lixo, de lixo. Eu não estou dizendo que você tem que ficar alienado, porque eu sou o primeiro aqui a não ser, e não bebo só de uma fonte não. Tem dia que está difícil, mas eu tenho que ver. Igual Neemias, né? Que vai, olha, está uma desgraceira mesmo. O muro está derrubado, as portas estão queimadas. Vamos lá, vamos chorar. Mas ele se levanta e diz ao povo: o Deus dos céus nos fará prosperar. Nós nos levantaremos e edificaremos, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia! E eu e você precisamos nos levantar cada manhã. Faz umas 2 semanas que de manhã eu levanto, a primeira coisa que eu boto é um link lá do YouTube com os hinos da harpa cristã. Eu quero os assembleanos cantando. Assembleia de Deus, canta aí, Assembleia de Deus. E aí começa, logo cedo de manhã, já refúgio a glória eterna de Jesus o Rei. Eu digo, é isso mesmo. Aí levanta o espírito, levanta o coração, você se sente vencedor, você se sente pronto para a batalha, busca a Deus, chama o céu, o fogo desce, a glória desce, invade o coração, enche a alma, e você diz, tem jeito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Deus, eu estou no Brasil. Deus, eu estou em São Paulo. E estou orando, humilhado debaixo da tua potente mão, me convertendo dos meus maus caminhos, levando o povo que o Senhor me entregou a pregar também para esse lugar. E eu peço que o Senhor ouça dos céus, perdoe os nossos pecados. Agora, Deus, sara a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. As bênçãos espirituais são restauradas. É um povo alegre, é uma igreja feliz. Não porque uma luz está piscando, não porque uma bateria é bem tocada. Não, é porque tem vinho e tem azeite. Eu lembro no começo desse mover do Espírito, né? Palavra da fé em Segec. Meu Deus, um violãozinho que Jesus toma conta. Era ou não era? Tinha alegria maior? A gente ficava embriagado, era uma alegria, era uma felicidade. A gente passava 1 hora cantando, 2 horas cantando, 3 horas cantando, orando. Isso em jejum. Por quê? Quando o vinho do Espírito transborda, essa é a reação do povo de Deus. Não é forçado, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E domingo passado o Espírito soprou no meu coração, dizendo: eu estou assumindo o controle. Sai do meio, sai da frente. Aleluia! No verso 27, para o último, prometido. Sabereis que eu estou no meio de vocês. Porque uma das bênçãos espirituais restauradas, quando o povo se arrepende, é que Deus se manifesta no meio dele. Isso é diferente, sobe pessoal do louvor. Isso é diferente da onipresença de Deus. Você pode entrar num bar, a onipresença de Deus cobre aquele bar. Deus está em todos os lugares. Mas não tem ali ninguém se arrependendo, ninguém se convertendo, ninguém se voltando para Deus, não é verdade? Então há uma diferença da onipresença de Deus para sabereis que eu estou no meio de vós. Há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta. E quando um povo, presta atenção, igreja, pelo amor de Deus, quando um povo se volta para Deus, busca a Deus, converte o coração a Deus, ele diz: sabereis que eu estou no meio de vós. Nossa vida, nossas reuniões como igreja, vai ser impossível não ter a certeza, Yahvé, o nosso Deus, está aqui, manifestando-se entre nós. Quantos querem isso, para a glória de Deus? Oh, irmãos, é tudo que eu mais quero na minha vida. É tudo o que eu mais quero. O que é que nós vamos cantar? Então vamos espontâneo, atraindo a presença de Deus. Vem. Pega os microfones, vamos espontâneo, atrair a presença de Deus. Aleluia. Multiplique a oração, igreja. Multiplique oração. O Espírito quer se derramar. Eu não vou ficar como Gideão, malhando trigo no lagar, não. Eu vou pegar o meu chofar e vou para os montes. Eu vou anunciar que a intervenção de Deus está chegando. Você me ouviu? Eu não vou ficar malhando trigo no lagar, escondido dos inimigos,
para ninguém me ver, para ninguém me roubar, para ninguém tomar o meu trigo. Não, eu vou comer em abundância. Deus disse: eis que vos envio o cereal. Eu vou dar chuva. Plantem, 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 porque eu estou enviando a chuva temporã que prepara a terra. Meu Deus, desperta o nosso espírito. Esse é o tempo dessa igreja plantar a leitura da palavra de forma comprometida. Esse é um tempo dessa igreja plantar, tempo de buscar a Deus. É o Espírito quem está falando. Esse é o tempo dessa igreja se consagrar a Yahvé, porque as chuvas temporãs estão descendo, estão preparando a terra. Esse é um tempo dessa igreja se dedicar ao discipulado. Esse é um tempo dessa igreja se dedicar à sua missão na terra. Esse é um tempo de se separar para Deus, para a sua obra, para o seu propósito. Esse é um tempo, sabe aquele momento que você tem vontade muitas vezes de matar a hora olhando redes sociais? É um tempo de substituir esse momento por abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com pranto, com lágrimas. Coloque isso como prioridade, Deus diz ao povo. Oh, aleluia. Virão bênçãos que vão transbordar em todas as áreas da sua vida. Talvez o seu casamento precisa de uma postura de arrependimento. Talvez a sua vida profissional precisa passar por arrependimento. Talvez sua vida ministerial precisa passar pelo caminho do arrependimento. E Deus está querendo nos conduzir a que nos arrependamos, a que voltemos as costas para o pecado e direcionemos os nossos olhos para Ele. Será que você pode levantar suas mãos rendido a Ele, rendido a Ele? Pode cantar o coro da canção que estava cantando. Rendido a Ele. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo. Cante isso. Que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Oh, declare: eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo.
igreja entrega tudo. Receba tudo. Essa igreja entrega tudo a ti. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo Que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo Que há em mim. eu te entrego tudo Que existe em mim. eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, plenitude, saúde, bem-estar em todas as áreas da tua vida. Que a graça maravilhosa de Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo da promessa, montem guarda sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, igreja. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo.